Bem-vindos de volta à Rádio Militar. Tens of thousands of protesters gathered at squares and streets across Slovakia. Os protestos na Eslováquia estão se espalhando por várias cidades. Mas o que realmente está acontecendo por lá? Será que estamos diante de uma manifestação espontânea da população ou há interesses ocultos por trás desses movimentos? Esse tipo de mobilização tem sido cada vez mais comum em países que adotam uma postura independente dentro da União Europeia. E o caso eslovaco parece seguir essa tendência. Manifestações tomaram as ruas da Eslováquia contra o governo do primeiro-ministro Robert Fico. O slogan "A Eslováquia é Europa" tem sido repetido nos protestos, assim como aconteceu em dezembro, quando Robert Fico visitou Moscou. A repetição dessa mensagem em momentos diferentes levanta dúvidas. É um movimento espontâneo ou algo planejado? Afinal, o que estaria por trás dessas manifestações? Os protestos foram organizados pela iniciativa Paz para a Ucrânia e contaram com o apoio da oposição política. Além disso, atos semelhantes foram registrados na Polônia, Alemanha e Irlanda. Isso indica uma tendência regional, sugerindo que há algo além de meras insatisfações locais. Se as manifestações fossem apenas uma reação espontânea a problemas internos, por que vemos movimentos similares em tantos outros países? Seria coincidência ou uma estratégia maior em ação? Na União Europeia, existem dois tipos de países: aqueles que aceitam submeter suas decisões a Bruxelas e aqueles que não. A Eslováquia, assim como a Hungria, tem adotado uma postura de resistência, mantendo o controle sobre suas políticas internas. No entanto, essa posição não agrada certos setores do bloco europeu, o que pode explicar o surgimento desses protestos. As consequências desses embates são profundas, podendo redefinir o equilíbrio de forças dentro da própria União Europeia. Quem controla a narrativa sobre os protestos acaba tendo influência sobre os rumos do país e possivelmente sobre o seu futuro político e econômico. A situação se torna ainda mais complexa quando analisamos as conexões políticas e diplomáticas recentes. Poucos dias antes das manifestações, Michał Šimečka, líder da oposição eslovaca, esteve em Kiev para reuniões. O conteúdo dessas conversas gerou especulações e Robert Fico chegou a acusá-lo de negociar o envio de tropas eslovacas para a Ucrânia. Esse suposto acordo teria sido feito sem o conhecimento do governo eslovaco, levantando ainda mais dúvidas sobre os interesses por trás das manifestações. Se um líder da oposição está negociando diretamente com um país envolvido em um conflito, qual seria o verdadeiro objetivo dessas conversas? E quem realmente se beneficia com essa instabilidade política dentro da Eslováquia? A crise política na Eslováquia se agrava ainda mais com a movimentação da mídia internacional, que passou a cobrir os protestos de forma intensa. Sempre que um país desafia as diretrizes de Bruxelas ou adota uma postura diferente da linha predominante na União Europeia, vemos um aumento na pressão midiática e diplomática. Aconteceu a mesma coisa com a Hungria, quando Viktor Orbán adotou medidas contrárias a Bruxelas, e também com a Polônia, quando ela bateu de frente com o bloco. Esse padrão
sugere que é uma reação coordenada sempre que um governo tenta se distanciar de certas diretrizes impostas pela União Europeia. Será que estamos diante de um roteiro já conhecido? Situações semelhantes ocorreram na Geórgia e na Romênia, onde protestos foram usados como ferramentas para impulsionar interesses externos. Em ambos os casos, grupos políticos tiveram um papel ativo na organização das manifestações, promovendo uma agenda específica. Essa padronização nos movimentos de contestação política levanta uma pergunta importante: até onde esses movimentos refletem a vontade popular e até que ponto são um jogo político? Quando governos mais nacionalistas começam a incomodar certos interesses internacionais, vemos uma onda de manifestações surgirem, quase sempre com um discurso alinhado ao que os grandes centros desejam impor. Na Eslováquia, a situação não parece ser diferente, o que levanta a dúvida: quem está financiando e apoiando esses protestos? A instabilidade na Eslováquia não pode ser analisada de forma isolada. A influência da União Europeia e de grupos opositores organizados aponta para um cenário que vai além das ruas eslovacas. Caso o governo Robert Fico seja pressionado ao ponto de perder sua legitimidade, será um sinal claro de que forças externas continuam exercendo influência direta sobre países que tentam seguir caminhos independentes. Esse tipo de interferência tem consequências profundas e pode remodelar todo o cenário político da Europa. Diante de tudo isso, fica a questão: os protestos na Eslováquia são um movimento legítimo da população ou fazem parte de uma agenda maior? Os desdobramentos desse cenário podem indicar muito sobre o futuro da política europeia e sobre como os países menores são pressionados a seguir diretrizes externas. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva na Rádio Militar. Obrigado por assistir e até a próxima!